Olá, Fábio Caramuru, é um prazer, uma satisfação enorme, uma honra muito grande recebê-lo aqui no programa Momento Cultura. Seja muito bem-vindo e boa noite. Oi, Rodrigo, tudo bem? É um prazer poder contribuir, poder fazer parte desse seu programa. E eu desejo que você tenha muito sucesso nessa empreitada. Eu quem agradeço, fico realmente muito lisonjeado. Fábio, conte-nos um pouco sobre o início de sua vida musical e do porquê optar pelo piano. Eu fui muito estimulado desde criança, principalmente pelo meu pai, que tocava muito de ouvido. Ele tocava muito música brasileira, tocava Jobim, Tito Maddi, todos esses compositores do início dos anos 60. Eu ia ouvindo aquilo e foi meio natural que eu me interessasse pelo piano. Se bem que quando eu comecei a estudar o piano com o professor, eu achava muito chato. Eu achei que a hora que começou a ter aula, assim, eu não tinha muita paciência, tinha que ficar estudando, tinha que fazer aquela coisa toda de repetir, eu não tinha muita paciência. Eu confesso que quando criança, eu ia forçado para as aulas de piano. Eu comecei a tomar gosto pelo piano mesmo quando eu tinha aproximadamente uns 13, 14 anos. Daí, ouvindo aqueles grandes intérpretes, Rubinstein, Horowitz, eu ficava assim encantado, né, com o negócio. Daí eu comecei a pegar gosto, eu comecei a estudar mais seriamente, eu me candidatei a um masterclass com a Magda Talhaferro, acabei ganhando uma bolsa da escola Magda Talhaferro, e aí a coisa começou a deslanchar. Então o piano para mim, ele foi uma decorrência natural dos meus estímulos quando criança, e ao mesmo tempo eu também tive um empenho aí, eu nunca pensei, na verdade, em estudar outro instrumento ou fazer outra coisa na música. Nunca refleti muito sobre isso. Foi uma coisa meio natural. Você é um músico de formação clássica e tem sólido trabalho de música popular também. Você acha que ainda existe algum muro separando a música? Estamos caminhando para ideias que aproximam essas duas vertentes? Como você vê isso? É assim, eu acho que na verdade na prática não existe diferença entre o erudito e o popular. Quem faz essa diferença são, vamos dizer, a nossa tradição ocidental, né? Que impõe determinados modelos, determinados paradigmas que a gente tem que ficar seguindo, e a postura dos próprios intérpretes, o rigor do estudo, o rigor do julgamento. Então isso faz com que continue existindo esse muro, né? Se você vai nos concertos, você vê que as pessoas têm que ficar numa postura absolutamente rígida, não podem falar, não podem se mexer, não pode bater palma fora de hora. Eu acho isso muito chato. Por outro lado, a música popular, ela também, às vezes, a maneira como o intérprete se coloca é uma maneira muito pouco reverencial. Eu acho que o intérprete da música popular, a maior parte dos músicos ditos populares, não tomam muito, não tem assim não cuidam da questão do refinamento sonoro, não procuram uma sonoridade diferente, não criam expectativas. Muitos tocam eu digo assim, sempre no automático, né? Aquela coisa dos clichês da música popular. Então é complicado. Eu acho que a culpa é dos próprios intérpretes, tanto os eruditos quanto os populares. O bom intérprete é aquele que se entrega à música e vai assim realmente interpretando, fazendo a música em tempo real. Ele não reproduz a música, ele vive a música segundo a segundo. Eu acho isso, eu acho que quem impõe essa barreira são os próprios intérpretes, a própria tradição dos ouvintes, que não muda. Eu acho que seria. Eu, por exemplo, quando eu toco uma coisa, seja na Sala São Paulo, seja em qualquer teatro aí, formal, eu não ligo se entra uma pessoa fora de hora, se tem um barulhinho aqui, outro ali, isso faz parte. Eu acho que o que atrapalha a música erudita é o rigor. O rigor excessivo em todos os sentidos. É um rigor nada musical, não?
Você gosta muito de fotografia também, não é? Fábio, a música é uma fotografia da alma? Eu acredito que sim, a música é uma fotografia da alma, porque a música ela não é palpável, a música é inexplicável. E ela brota, você não tem como pegar, você não tem como guardar, ela acontece de dentro para fora, né? E essa minha paixão pela fotografia, eu acho que tem muito a ver também, tá interligado, tá tudo interligado. Eu sou um amante da natureza, um amante dos instantâneos, das coisas que a gente consegue, dos recortes que a gente consegue fazer na natureza, na vida, na rua. Então é um paralelo interessante. Na música é assim também, o que brota quando você faz música é aquilo que você está vivendo na sua alma, naquele momento em que você faz a sua música. Perfeitamente. Por falar em alma e música, como anda a alma musical brasileira atualmente? Rodrigo, olha, você sabe que quando eu ouço, por exemplo, televisão, rádio, tudo que tem na mídia aí, eu não consigo curtir, não consigo prestar atenção, porque eu acho que tem tanta coisa assim vazia, tanta coisa de apelo, muito comercial. Eu não sei, eu não consigo, não sei se eu sou muito passadista, mas eu acho que a nossa música, ela teve a nossa alma musical brasileira teve o seu apogeu mesmo ali nos anos 50, 60. Depois a coisa, não sei, entrou num colapso de criatividade, as coisas ficaram sem graça, ficaram vazias. Eu não curto a música da atualidade, eu não consigo, eu ouço assim 30 segundos, eu já passo para frente, é muito raro alguma coisa me chama a atenção. Eu acho que a nossa alma musical, talvez a alma musical até mundial, esteja um pouco esvaziada, essa sensação que eu tenho. E a gente fica se apoiando nos ícones, nos grandes ícones do passado, que alimentam, que dão prazer, né, ao ouvido. Eu não sei, eu penso dessa forma. Mas também eu não sou um grande, eu não fico procurando muita coisa. Às vezes eu me concentro muito nas coisas que eu estou fazendo e talvez eu deixe de olhar para o lado muito o que está acontecendo, né? Não sei, essa é a sensação que eu tenho, eu posso estar enganado. E você acha importante o ensino musical no país? Você acha que a música pode mudar a alma, pode mudar consubstancialmente os rumos deste país? Como? Rodrigo, eu acho assim, a educação musical no Brasil, ela pode mudar muito a nossa autoestima. Digamos que a partir de um determinado momento o Brasil, vamos dizer, os responsáveis pela educação no Brasil percebam que a gente deve olhar mais para a gente mesmo, em vez de ficar reproduzindo os modelos europeus, americanos, o ensino da música, somente da música europeia, da música, sabe? Aquilo que se o ensino musical do Brasil ensinasse música brasileira, seria uma maravilha. Se tivesse cursos de música brasileira, cursos dos nossos gêneros, né? Por exemplo, se nas escolas as crianças aprendessem o que é frevo, o que é baião, o que é choro, o que é valsa, o que é samba canção, se isso ficasse incorporado na alma dessas crianças e se elas começassem a interagir com esse tipo de música, seria uma maravilha para a nossa autoestima. Isso ajudaria muito o Brasil a reforçar a sua imagem, que anda muito abalada em vários setores. Eu acho que a música teria esse poder, sim, e seria muito importante para
para o público que consome música, que vai a concertos, que vai a shows, tal, conhecer melhor o que nós temos aqui, que é riquíssimo, né? Que é de uma influência fortíssima de música negra, de música europeia também, é um mix disso tudo, música indígena. Isso não é considerado. As pessoas continuam reproduzindo os modelinhos europeus, achando que o que se faz lá fora é melhor, que quem está lá fora é melhor, sabe? Isso teria que acabar, teria que diminuir para a gente mudar a nossa situação aqui. A música teria esse poder, eu acho que o caminho seria esse, olhar para dentro da gente mesmo e ver que a gente tem um enorme potencial, riquíssimo potencial artístico a ser explorado. E por falar em música brasileira, e sendo que, na minha opinião, você é um dos maiores expoentes da obra de Tom Jobim no mundo, atualmente, a pergunta a seguir, eu também fiz para a Débora Gurgel aqui no programa, é a seguinte: diante da polêmica gerada pela declaração do Tinhorão recentemente, você acha que nosso pobre samba foi se misturando, se modernizando e se perdeu? Ou acredita que essas influências sejam positivas e não trazem prejuízos à brasilidade da música brasileira? Obrigado pelo elogio, mas eu não acho que eu seja um dos maiores expoentes, não, da obra de Tom Jobim. O que eu faço é assim, eu tenho uma leitura própria ao piano da obra de Jobim, porque eu acho que a obra dele cabe muito bem no piano. É isso que eu curto trazer para o piano o universo da canção de Jobim. Mas voltando à sua pergunta, eu acho assim, tudo sofre influência, tudo. Eu acho que influências são sempre positivas, porque elas refletem a realidade do universo, né, do que acontece e tal. Agora, o problema é a questão da qualidade, a questão qualitativa, né? Quando a coisa começa a ter influências de qualidade nefasta, de qualidade, essas coisas começam a não soar muito bem, a não ter uma qualidade musical, uma coisa que seja agradável aos ouvidos, aí complica. Então eu acho que o samba pode perfeitamente sofrer influências desde que elas sejam qualitativas para o bem e não para o mal. O que exatamente seria isso? Influência qualitativa para o mal, influência qualitativa nefasta? Explique. Seria a música receber influências mais ligadas a clichês, a coisas pouco criativas, a coisas pasteurizadas, coisas vazias, né? Sem influência de uma coisa rica, de uma coisa pulsante, é muito bom. Essa influência para o bem. Para o mal é aquela coisa que já vem assim pronta, que já vem, que normalmente não tem eu não gosto de falar de valor, mas não tem vamos dizer, não emociona, não acrescenta, é isso, né? A gente sabe quando a música, o ouvinte sensível sabe quando a música é boa e quando ela é ruim, quando ela pega na alma, não é isso? É assim, eu vou falar uma coisa que pode ofender algumas pessoas, mas é assim. Fui assistir esse ano as escolas de samba do Rio, lá, as vencedoras, as premiadas. Aquilo é um espetáculo de escola de samba tal, mas musicalmente é nada. Aquilo não me passou absolutamente nada, a coisa mais vazia que se pode ouvir. Quer dizer, você ouve escola após escola, fazendo samba, fazendo carnaval, mas uma coisa extremamente vazia, extremamente chata, extremamente clichêsada. É isso que eu falo que é para o mal. Quer dizer, o samba poderia sofrer outros tipos de influência para enriquecer, não para empobrecer, como acontece no caso das escolas de samba. Talvez cada paralelepípedo desta cidade já não se arrepie mais. Fábio, você também trabalha com produção artística e é sócio proprietário da empresa Eco Promoções Artísticas. Fale um pouco desse trabalho para a gente. A Eco foi criada em princípio para promover as minhas realizações, Fábio Caramburu, mas aos poucos eu fui me interessando em produzir outras coisas, né? Fazer
outros projetos. Então eu gosto de fazer curadoria de projeto, de criar ideias, concretizar essas ideias. Então a ECO existe para isso. A gente cria, aprova em leis de incentivo, vai atrás de patrocínio, realiza, administra, a gente faz o processo completo da produção de um projeto cultural. Isso é muito gratificante, porque você consegue também se comunicar com a comunidade de outra forma, não só com a sua arte musical, mas com a sua criatividade em projetos, né? Então a gente promove, gosta, a gente tem um viés de promover novos talentos, pessoas jovens, coisas inusitadas, coisas pioneiras. Esse é o nosso foco. A ECO vem trazendo há 6 anos já os vencedores de um dos maiores concursos de música do mundo, que é o Rainha Elizabeth. A gente a cada ano traz os vencedores do ano anterior. Isso é muito gratificante, porque a gente faz um intercâmbio com a Europa, com outros países, com esse concurso, que é um certame importantíssimo. A gente desenvolve projetos de jovens talentos brasileiros também, incentivando os brasileiros. Projetos que aliam música e cinema. Projetos fonográficos, projetos editoriais. Então existe uma gama muito grande que é uma coisa muito gratificante. É uma diversificação do meu trabalho como músico. E por falar em projeto, eu tenho o privilégio de ter aqui em mãos o esboço de um novo projeto, né? Esse seu projeto muito inusitado, muito bonito. Você pode falar um pouco para os ouvintes do programa Momento Cultura algo sobre este novo projeto? Claro, esse é o projeto Ecomúsica, Conversas de um Piano com a Fauna Brasileira. Ele funciona assim. Eu selecionei algumas gravações de animais na fonoteca da Unicamp. Eles têm uma fonoteca de um banco de dados de sons de animais. E a partir dessa seleção, eu, com fone de ouvido, eu fui para o estúdio. Obviamente eu ouvi muito essas faixas, esses sons todos, e fui criando determinadas estruturas musicais. Depois eu fui ao estúdio com fone de ouvido e gravei para cada um desses animais uma música inédita, uma composição mesmo. São coisas com estruturas bem simples, mas que são delicadas, elas interagem com os sons dos animais. Então o resultado é um CD cujo é um resultado sonoro, é uma interação dos sons do piano com os sons dos animais. Não é o piano com sons de animais ao fundo, que é uma coisa que já existe. Então é interessante, porque existe realmente uma conversa, algumas estruturas, alguns motivos que vêm dos pássaros, por exemplo, eles são até às vezes reproduzidos no piano. Existe uma conversa, existe uma coisa de contraste, existem diversos procedimentos que eu adotei. É um negócio bem interessante, bem diversificado, e está em fase de edição ainda. Eu devo lançar em outubro ou novembro. Opa, então vamos esperar novembro com muita ansiedade. Este trabalho é também uma fotografia da alma da fauna brasileira revelada em seu piano? Eu acredito que é isso mesmo, você acertou em cheio. Eu acho que ao longo da vida a gente vai tomando contato com esses sons dessa fauna que acabam ficando familiares para a gente, né? Como bem-te-vi, sabiá, quero-quero, arara, grilo, cigarra, tal. Daí quando você chega na época da maturidade, como eu tô, você sintetiza, vamos dizer, aquilo sai sonoramente com muita espontaneidade, né? Então você sintetiza de dentro para fora, da sua alma para fora, o que é aquilo, o que significa aquilo para você musicalmente, e conversa e brinca com aquilo tudo. Fábio, o que te faz rir muito? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem muito humor, mas o meu humor é politicamente incorreto, e o que me faz rir é justamente isso.
ou politicamente incorreto. Eu gosto de coisa errada em humor, e eu, assim, eu morro de dar risada. Eu acho que não pode ter censura, não pode ter limite aí. Humor sem censura, maravilhoso. E o que te faz chorar muito? Rodrigo, eu choro muito com as perdas da vida. É uma coisa que eu não sei, eu não sei lidar muito bem. Eu comecei logo cedo, quando criança perdi minha mãe, foi um trauma para a vida inteira. Eu acho que fica um buraco na alma da gente, é uma coisa horrível mesmo, né? Recentemente eu perdi um irmão e meu pai. Então, sabe, é complicado essas perdas. A morte é uma coisa que me faz chorar muito. Eu não consigo entender o porquê, eu fico indignado, eu fico inseguro. E realmente eu choro muito com isso. O que é a morte? Não sei te dizer o que é a morte. Eu sei que é uma coisa que eu não entendo, não gosto. E sei lá, é uma coisa que me deixa inseguro. Acho que essa é a grande pergunta da humanidade desde o início dos tempos, né? Mas é uma coisa que realmente, não a minha morte, mas a morte das pessoas que eu gosto, é uma coisa que me apavora. É uma coisa que eu não sei porquê, é uma coisa que eu não entendo, é uma coisa que eu acho que eu preciso aprender a lidar melhor. Olha, Fábio, no programa Momento Cultura temos muitos momentos. E este momento agora é um momento de muita, muita liberdade. Um momento para você falar o que quiser, o que não deixaram você falar em outro programa. Enfim, é para rir sem censura, chorar com o que você quiser, contar piada, dizer tudo o que você pensa, dizer o que você gostaria de ver no país. Enfim, fale. O Brasil é um país tão bonito, com uma natureza tão bonita, com um potencial humano excepcional. Mas ele está feio, ele está judiado, as cidades são feias, a ocupação urbana é muito feia, as pessoas não têm noção. Quer dizer, eu moro numa cidade como São Paulo. São Paulo é uma cidade caótica e paradoxalmente localizada num planalto que já foi no passado lindíssimo, com uma floresta, com a Mata Atlântica lindíssima. Então eu fico assim indignado com isso. Tudo que a gente teria para ser um país top e tudo que a gente não é, né? Aquilo que poderia ser e aquilo que não é. Eu fico muito chateado com isso tudo. Isso me dá uma angústia muito grande, porque eu não sei se vai ter conserto. Eu fico sempre imaginando o que a gente poderia ser, poderia mesmo, e aquilo que a gente não é, a distância entre uma coisa e outra. Você vai num país como, sei lá, o Canadá, como a Suécia, eles não têm nada do que a gente tem de natureza, de facilidades, de clima, e eles fazem milagres, né? O Japão. Então essas coisas me deixam indignado mesmo. Eu sempre sonho com um Brasil ideal que está assim no meu imaginário. E fico puto de ver assim que as coisas parece que nunca vão caminhar, né, para isso, não sei. Sou uma pessoa que gosta do belo, do bonito, do refinamento, e o Brasil está cada vez mais vulgar, né, nas artes, no comportamento. As pessoas estão mal educadas, mal vestidas. E essa coisa da ocupação urbana mesmo me incomoda muito, uma falta de cuidado, uma falta de planejamento. Eu me entristeço com isso tudo, mas sonho ainda com uma mudança. Eu acho que isso poderá acontecer, quem sabe daqui a uns 100 anos, sei lá, né? Vamos ver. Tenho esperança. Fábio, olha, muito obrigado. Eu agradeço muito por sua presença aqui no programa Momento Cultura. Me sinto muito honrado. Nossos ouvintes também estão muito felizes, eu acredito. Quem ainda não conhecia esse seu primoroso trabalho teve a oportunidade de conhecer um pouquinho hoje desse grande pianista, esse grande músico e essa grande pessoa que você é. Muito obrigado mesmo por ter participado. Quero pedir também que você deixe aqui seu contato. Rodrigo, a minha melhor forma de contato é pelo site, é fabiocaramuru.com.br. Lá tem um campo para
para escrever, para mandar mensagens, e eu sempre respondo, tá? E agradeço muito a sua atenção com essa entrevista interessante e torço para que você continue entrevistando outras pessoas e enriqueça aí o seu hall de depoimentos, tá bom? Um grande abraço. Grande abraço para você também, Fábio. Boa noite.
Jazz. Choro. MPB. Sacica, Andrades, Cunhãs, Ariranha, Aranha, Sertões, Guimarães, Baquia nas águas e música clássica. Você ouve aqui no programa Momento Cultura.